Oi, pessoal. Vamos lá, mais uma aula de biologia. E o tema poluição. Então, poluição, gente, muitas vezes a gente vai para o termo mais genérico, né? E fala assim: poluir é sujar, né? Mas cuidado, tá bom? Se a gente simplesmente falar que poluição é quando a gente está sujando o ambiente, esse termo está totalmente incompleto, tá bom? A palavra poluição, ela deriva do verbo polluere, tá? Do latim, que significa sujar. Por isso, usar, né? A gente usa dessa maneira essa palavra. Mas olha a definição, certo? Poluição é a introdução de substâncias ou de energia no ambiente em quantidades que causam prejuízos à saúde dos seres vivos e à estabilidade dos ecossistemas. Então, poluir é quando você coloca esses fatores, né? Podem ser substâncias, podem ser energias, podem ser os fatores físicos, né? Então, pode ser ainda radiação, ruído, vibração e o próprio calor, né? Como energia, numa quantidade que altera aquele ambiente. Então, não é só sujar, né? Olhar e ver sujeira, não. A gente sabe que tem poluição sonora, tem outros tipos de poluição, e é isso que a gente vai ver, tá? E aí, tipos de poluição, né? Então, nós temos as que são causadas por ações humanas. E é claro que esse é o que a gente mais vai estudar, né? Então, são as conhecidas como antropogênicas, certo? Então, a gente tem aí fumaça de automóvel, né? De todos os meios de transportes aí. Nós temos água quente liberada pelas indústrias. Quando elas vão fazer o resfriamento, né? Das peças, das máquinas, elas acabam puxando água que está ali no lago, bem próximo, e quando devolve, devolve com muitos problemas, né? Para esse ecossistema. É energia sendo colocada ali, é calor, né? Na verdade. Agora, tem a poluição que a gente fala que é natural, né? Que são aquelas que são originadas pela própria natureza. Então, poeira, os gases dos vulcões, isso é natural, ok? A liberação de metano das bactérias, quando ocorrem os incêndios de forma natural, né? Isso é uma poluição. Naquele momento, está sendo colocada uma enorme quantidade de fumaça naquele ambiente, porém a causa é natural, ok? O problema está na poluição antropogênica, né? Que aí o homem conseguiu afetar o ambiente de maneira bem drástica, né? Aí, o que é poluente, então, né? O outro conceito que a gente precisa relembrar. Poluentes são substâncias que, em virtude da sua concentração, podem tornar os ambientes impróprios ou prejudiciais à saúde dos seres vivos. E a poluição a gente mede de acordo com a quantidade dessas substâncias poluentes nos ambientes, né? Então, tem os poluentes qualitativos, que são aqueles que antes não existiam na natureza, né? Eles foram introduzidos pelo ser humano. Então, DDT, gás freon, nós temos o estronço, e essa lista vai longe, né? Mas também tem os poluentes quantitativos. São aqueles que naturalmente já existiam, né? Mas agora, por conta da atividade humana, ele aumentou. Então, o principal exemplo aí é as fezes humanas e o gás carbônico. Já existiam, sempre existiram, só que aumentou a quantidade, está em locais perfeitamente errados, e aí sai poluindo. E aí a poluição que a gente mais tem na definição, né, dessa sujeira, desse aumento desses poluentes. Primeiro a gente tem que entender, então, esse processo chamado biomagnificação, tá? Algumas substâncias, né, que são liberadas no ambiente, e aí você tem mercúrio, tá bom? Chumbo, inseticidas, tá? Eles podem ser incorporados por organismos, e aí esses organismos não conseguem metabolizar. E aí grande parte dessa substância, né, que não foi metabolizada, permanece no corpo dos seres vivos. Então a gente fala que essas substâncias têm um efeito cumulativo, né? Então entra aí o processo que a gente está chamando aí de bioacumulação, né? Essas substâncias tóxicas, então de novo, mercúrio, chumbo, né, inseticidas, ficam no corpo do ser vivo. Então acumulou. Então é bioacumulação ou magnificação biológica. Porém agora imagina isso numa cadeia alimentar, certo? E aqui você tem a representação de uma cadeia alimentar aquática, certo? Mas isso pode acontecer em qualquer
cadeia alimentar. Você tem ali a ave, né? Como um ser que está consumindo peixes, e esses peixes consumiram outros peixes, que consumiram o zooplâncton. Esse zooplâncton, ele acumulou um pouco de inseticida, como está na legenda, certo? DDT. E aí esses pequenos peixes, ao se alimentar de vários, né, desses do zooplâncton, acabaram acumulando no seu organismo uma quantidade grande, certo? De DDT. Os peixes maiores, essa quantidade vai aumentando. Quando chega nas aves, ao ela se alimentar desse peixe, que já tem uma quantidade, né, considerável desse DDT, ela se contamina também, tá? Então, isso nós falamos em biomagnificação, né? A magnificação trófica, que é esse aumento progressivo de poluentes, né, ao longo da cadeia, ok? Claro que é proporcional ao corpo desse ser vivo e de quanto que esse ser vivo está ingerindo desse DDT, mas ele está ingerindo indiretamente, por conta de estar utilizando aí, né, como alimentação, um ser que não conseguiu metabolizar essa substância, tá? Então, um efeito terrível na cadeia alimentar, certo? Bom, outro tipo de poluição, né, a gente vai ter aí a chuva ácida, né, que ela é provocada pela poluição atmosférica, e aí diminui o pH da água da chuva, que fica abaixo de 5,6, e aí isso é justamente a chuva ácida. Então, a maior acidez, certo? Ela é causada pela presença aí de óxidos de enxofre, tá? Você tem aí nesse esquema, e você tem óxidos de nitrogênio, e é tudo proveniente de atividades humanas, certo? Esses compostos, né, eles vão reagir com a água e vão formar, né, ácido sulfúrico, vão formar ácido nítrico, ok? E aí, caracterizando, né, essa chuva ácida. Aí, a elevada presença de óxidos de enxofre na atmosfera, ela tem sido causada pela queima de carvão mineral, tá? Como utilizado nas usinas termoelétricas. E os óxidos de nitrogênio têm sido liberados em grande quantidade nos últimos 100 anos, tá? Em razão da queima de derivados do petróleo. Agora, quais as consequências, né, dessa chuva ácida na natureza? Então, os lagos, né, a água em geral fica muito ácida, ok? E aí pode ficar inviável para os peixes, pode ficar inviável para o fitoplâncton, certo? A acidez da água, ela promove aí a movimentação de íons metálicos que costumam ficar sedimentados no fundo de rios e lagos, e esses íons estimulam a produção excessiva de muco pelos peixes. E aí, isso pode obstruir as brancas deles. E, claro, né, vai prejudicar a respiração desses peixes, e, consequentemente, eles vão morrer. E também vem sendo observada a maior quantidade de certos íons metálicos, como o cobre e o alumínio, na água fornecida para as populações humanas. E isso pode causar sérios danos à saúde humana, certo? Então, você tem aí diversas consequências dessa chuva ácida para o ser humano, para os animais, para a natureza. As plantas também podem ser prejudicadas pela chuva ácida, tá bom? As plantas podem ter a cera, né, que fica protegendo as folhas, né, fazendo uma proteção adicional aí contra a desidratação. Essa cera dessas folhas pode ser prejudicada. E aí essas plantas elas acabam ficando mais expostas a insetos, a fungos, e aí elas, consequentemente, vão acabar morrendo. Essas folhas que estão danificadas, elas vão cair, certo? E aí, lembra, folha é a parte do vegetal que faz fotossíntese. Isso vai afetar todo o desenvolvimento do vegetal. Então, só traz problemas, né, para a natureza, ok? Outra questão, né, sobre poluição, a gente tem aí a inversão térmica, certo? E aí é um processo, né, que vai ocorrer aí normalmente no inverno,
certo? Após a chegada de uma frente fria. Então, numa situação normal, né, o ar aquecido durante o dia, ele sobe, dispersa os poluentes na atmosfera. Mas agora, em algumas cidades, pode ocorrer o fenômeno da inversão térmica, como vocês estão vendo aí nessa segunda imagem. Nessa situação, o ar próximo ao solo, ele está muito frio, certo? E o ar quente está para cima. Então, não tem corrente de convecção, né? Os poluentes não conseguem se dispersar na atmosfera e aí eles vão se acumulando. E isso, claro, né, é muito prejudicial à saúde e aí principalmente à saúde humana, né? Nós somos os que vamos sofrer aí diretamente disso, certo? Esses gases, essas partículas que estão aí, né, muito próximo aí do nosso contato aí, eles vão causar irritações nos olhos, certo? Sistema respiratório bem afetado, então asma, bronquite, quem tem problemas cardíacos, esses problemas podem se agravar, né? E claro, muitas pessoas podem morrer por conta disso, né? O agravamento desses problemas, principalmente os cardíacos, pode levar uma pessoa à morte, certo? Então, inversão térmica é o ar frio, né? Ficando aí aprisionado, digamos assim, por esse ar quente e as consequências, né? Os problemas de saúde e a poluição, né? Que fica junto com esse ar frio e não consegue se dissipar, ok? Aqui a gente também tem a questão do buraco na camada de ozônio, certo? Onde aquelas substâncias que a gente conhece como CFCs, né, que é o clorofluorcarbonos, eles foram responsáveis, né, pela destruição parcial da camada de ozônio. Essa camada de ozônio está localizada entre 20 e 35 quilômetros de altitude, e essa camada ela nos protege dos danos causados pela radiação ultravioleta. E essa radiação ela pode causar danos, né, à visão, né, aí pode causar o que a gente chama de catarata, causa o envelhecimento da pele, traz prejuízos ao sistema imunológico e uma das consequências assim mais graves, né, que a gente coloca é o câncer de pele, né? A radiação ultravioleta, agora pensando, né, em outros seres vivos, ela também prejudica o desenvolvimento das larvas, tá, de animais aquáticos, então peixes, camarões, né? Também reduz a atividade do fitoplâncton, ok? E aí, claro, vai afetar toda a cadeia alimentar aquática e vai atingir lá no início. Então, imagina as consequências disso para o ambiente aquático, tá bom? Então, buraco na camada de ozônio, os CFCs, né? Então, produtos aí fabricados pelo ser humano e muito utilizados até uma certa data, porque depois eles começaram a proibir, ok? E aí, a partir, né, da proibição do uso dos CFCs, o buraco da camada de ozônio vem apresentando uma redução. Claro que essa redução é extremamente lenta, né? Então, a gente tem um dado aqui que entre os anos de 2000 e 2014, a redução foi de 9%, tá? É mínimo, mas pelo menos não está aumentando, né? Pelo menos a consciência, né, do uso desses CFCs bateu aí, né, e foi proibido, e alguma coisa está melhorando, certo? Poluição térmica, então, é uma poluição já relacionada à energia, né, a calor. Então, indústrias, refinarias, usinas como a nuclear aí de Angra dos Reis, que é a que vocês têm na imagem, elas utilizam água para resfriar os equipamentos, certo? Agora, quando a água aquecida ela volta para esse ambiente aquático e ainda volta aquecida, ela causa alterações sérias, né, prejudicando aí diversos seres vivos. Primeira, né, uma das mais sérias consequências colocadas aí é a perda do oxigênio que está dissolvido na água. E quem vai sofrer? Todos os seres vivos aeróbios que estão ali, todos os que dependem do oxigênio. Então, você vai afetar algas, você vai afetar os peixes, você vai afetar diversas espécies, certo? E aí, essas espécies, elas podem reduzir a sua população ou até mesmo sumir,
né? Você pode extinguir determinadas espécies por conta dessa ausência de oxigênio e por esse excesso de calor, tá bom? Porque tem espécies que são tolerantes, né? Conseguem sobreviver em diferentes situações, mas algumas não, algumas são muito específicas. Então, essa inversão, né, de temperatura, essa escassez de oxigênio na água, pode ser fatal para determinadas espécies, e isso com certeza vai trazer sérios prejuízos para aquele ambiente, para aquele ecossistema, ok? E aí, a usina de Angra dos Reis, né, que faz justamente a refrigeração dos reatores nucleares. Poluição radioativa, ok? Mais um tipo aí de poluição, né? Onde a gente sabe que a radiação ela é um fator mutagênico, né? E a exposição dos seres vivos à radiação tem efeitos imprevisíveis, né? Por quê? Porque é difícil a gente saber qual indivíduo, né, qual espécie vai sofrer uma mutação. E essas mutações a gente sabe que são aleatórias. Não tem como a gente prever, né, qual vai ser o gene mutante, qual aquele que vai conseguir se expressar naturalmente. Então, radiação, uma poluição terrível, porque é invisível, né? E os elementos radioativos, né, essas substâncias radioativas, elas se acumulam nos organismos e nas cadeias alimentares, certo? E permanecem por muito tempo, né? Esses elementos radioativos, eles podem permanecer por muito tempo nos ambientes, emitindo essa radiação, e aí pode levar a diversos problemas, né? A gente colocou aí o câncer, a leucemia, tá bom? Em particular aqui, eu vou falar com vocês do estrôncio 90, tá bom? Que é o isótopo 90 do estrôncio, que é um resíduo radioativo da explosão de armas nucleares e da atividade das usinas nucleares, certo? Então, mesmo em pequenas quantidades, os seres vivos eles absorvem, né, esse estrôncio. E aí, isso daí vai entrar na cadeia alimentar, ok? Então, imagina, entrou na cadeia alimentar lá nas plantas, certo? Elas absorveram do solo. E isso pode chegar ao ser humano, ok? Pode chegar ao ser humano. E aí, o que pode causar? Nós não sabemos, certo? É um problema complicado de se diagnosticar. A gente só vai saber quando acontecer um mal, né, na saúde da pessoa, ok? Eutrofização, para encerrar, certo? Aqui está sendo colocada a eutrofização como um processo de poluição, sim, tá? Mas eutrofização é um processo em que os ambientes aquáticos, ao receberem muitos nutrientes, acaba favorecendo a proliferação, né, do fitoplâncton, tá bom? Agora, de onde vêm esses muitos nutrientes, ok? Essa é a questão. Então, pode ser que esses nutrientes estejam vindo de esgotos domésticos, tá? Pode ser que esteja vindo de fertilizantes, né, de lavouras, e a própria chuva levou esses fertilizantes para essa água, tá bom? Pode ser por decomposição do esgoto, então, esgoto humano, principalmente, né, sendo levado para áreas onde não deveriam, pode ser para o mar, pode ser para um lago, para um rio, tá bom? Então, esse processo de eutrofização, então, ele é um processo no qual os nutrientes minerais disponíveis no ecossistema aquático aumentam, certo? Pode ser natural, ok? Mas aquele foi colocado como consequência da poluição das águas. E aí uma causa humana, ok? Esse processo, tá mostrando aí um lago eutrofizado, que tá o quê? Com muita alga, muita cianobactéria que cresceu na superfície, certo? Por conta desse excesso de nutrientes. Isso vai trazer uma consequência séria, tá bom? Porque de repente você pode olhar e falar assim: ah, legal, olha, verde, né? Verde na natureza
a gente costuma associar com coisas boas, né? Só que nesse caso, especificamente, né, na superfície da água, fazendo toda a cobertura da água, esse é um processo terrível, tá? Por quê? Porque em consequência do grande crescimento dessas populações aí de algas, de cianobactérias, a luz não consegue penetrar, né, nas camadas que estão abaixo dessa água. O que vai acontecer? O fitoplâncton, algas, tudo vai acabar morrendo ali embaixo. Vai acontecer o quê? Queda da quantidade de oxigênio dissolvido nessa água. E aí você vai ter um desequilíbrio total da cadeia alimentar aquática. Os peixes né, que precisam dos alimentos aí, das algas, precisa de todo esse fitoplâncton, ele vai morrer. Primeiro porque não tem o alimento, né? Depois porque também não tem oxigênio suficiente dissolvido na água. Então, essa cadeia alimentar, ela está toda comprometida. Então, a partir do momento que você tem um crescimento excessivo dessas algas, né, na superfície da água, você bloqueia a luz solar e toda a cadeia alimentar ela foi afetada, certo? O processo de eutrofização, né? Como que se dá esse processo? Então, ó, você tem aí a sequência, né? Esgoto, detergente, fertilizantes, apenas alguns exemplos, né? De como que esse excesso de nutrientes chegou àquela água, né? E aí você tem, por ação bacteriana, né? O aumento no teor dessas substâncias. Esse fitoplâncton, ele vai aumentar, e aí a gente chama esse processo de floração da água, vai barrar a luz, ok? Fitoplâncton, que está embaixo, né, não consegue receber luz, eles são dependentes, eles são autótrofos, eles vão morrer. E aí você tem agora a proliferação de bactérias aeróbicas, certo? E aí esse oxigênio agora dissolve, certo? Ou dissolve não, ele some, ele vai reduzir a quantidade, certo? O que vai acontecer agora? Esses organismos dependentes de oxigênio, ok? Primeiro já morreram os peixes, já morreram as algas, já morreram. Aí as bactérias aeróbicas foram lá para fazer a decomposição desses seres, certo? Agora, acabou o oxigênio? Nem essas bactérias, né? Essa decomposição aeróbica também, nem elas vão sobreviver. Vai aparecer quem agora? Os anaeróbicos, certo? Aqueles que conseguem sobreviver na ausência do oxigênio. Porém, esses agora, né, anaeróbicos, se reproduzindo, eles vão liberar gás sulfídrico, tá bom? E isso é o que caracteriza esses ambientes eutrofizados. Eles liberam um mau cheiro muito forte, tá? Por conta do gás sulfídrico liberado, ok? Então, esse processo, além de trazer a morte, né, desse lago, os seres vivos ali deixarem, né, os seres vivos normais daquele ecossistema, né, deixarem de existir ali, ou pelo menos ficarem em quantidade muito reduzida, esse ambiente, esse lago, esse rio, né, que foi afetado por esse processo, ele tem um mau cheiro característico, tá? Então você tem uma triste visão, né, desse processo acontecendo aí num ambiente que antes estava de boa, e isso causado por ações humanas, né? Então, despejo de esgoto, nutrientes aí da lavoura sendo levados para esses rios, fertilizantes, né? Esse processo da lavoura, você tem os detergentes, então, tudo proveniente do esgoto, ok? Vai trazer totalmente todo esse desequilíbrio para esse ecossistema, para esse ambiente, certo? Então, é isso e até a próxima aula.